os espíritas estão em todas as faces das cidades, tanto aqui no sul, norte, nordeste. No Amazonas, eu morei, em São Gabriel da Cachoeira, existia um pequeno núcleo de espíritas, e eles são muito bem-vindos. Então, a gente é oriundo, essa evolução espírita que nos junta hoje pela internet, também nos junta nas cidades. É muito engraçado quando tu conhece a pessoa, daquela pessoa tu conhece outra pessoa, e as pessoas vão te conhecendo e uma vibração muito grande. Verdade. Então vamos lá, gente? Moscozinho, a casa é sua. Desculpa. Imagina. Eu vou fazer a vibração, querida. É um prazer saber da história. Então vamos lá, gente. Então, boa tarde a todos. Boa tarde. Peço a todos que desliguem os microfones. Vamos fechar nossos olhos, elevar os nossos pensamentos, agradecer a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre e Guia Jesus e a todos os mentores por essa oportunidade de estarmos reunidos. Vamos também agradecer a nossa casinha, ao nosso centro espírita, nos imaginando todos sentados no salão nobre, para que possamos receber todas as bênçãos, todas as luzes que esses trabalhadores maravilhosos nos oferecem diurnamente e noturnamente. Vamos também, humildemente, rogar que tenhamos todos o entendimento dos comentários que serão feitos e que possamos não só entendê-los, mas absorvê-los em nosso dia a dia, praticá-los e compartilhá-los com todos os nossos irmãos necessitados. E agradecidos que estamos por mais essa reunião, nós dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja, Pai, o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoe as nossas dívidas, na mesma medida em que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todo o mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. A casa é sua, Luiz. Casa é minha, Jô. Tá me ouvindo bem? Tá ótimo, então tá bom. Então tá ok. Mais uma vez, boa tarde a todos os nossos irmãos e irmãs. Com alegria no coração, estarmos aí nesta tarde, poder refletirmos em torno aí de da mensagem, né, que está lá no livro Palavras de Vida Eterna, do nosso querido Francisco Cândido Xavier, ditada pelo seu venerável mentor, Emmanuel. E este livro, eu sempre gosto de dizer ao ano dele, né? Foi lançado em Uberaba no dia 14 de setembro de 1964. Já tem 57 anos, as mensagens que foram praticamente esses anos, é como se ela tivesse sido ditada ontem, né? Porque elas são muito atualizadas, né? Ela sempre nos traz reflexões para o nosso cotidiano, para, né, nos servindo, né, há 57 anos, ainda servindo de orientação e de reflexão para todos nós. Então, essa é a dinâmica da doutrina e das mensagens sublimes que os benfeitores queridos nos encaminham, né, através desses médiuns notáveis. No caso aqui do nosso muito querido e venerável
Chico Xavier. Bom, hoje é a lição número 124, né, 124, com o título Permaneçamos Fiéis. Então é interessante, vez ou outra a gente encontra alguma frase, né, nas laterais de algum veículo, dizendo de que Deus é fiel. E uma amiga nossa, hoje no plano espiritual, ela falava assim: Luiz, essa frase está errada. Deus é sempre, né? E nós não precisamos falar que ele é fiel. Nós que temos que dizer, nós somos fiéis a Deus? Nós somos fiéis aos ensinos de Jesus? Então, é desta questão, né, que Emmanuel vai nos tratar. E ele vai fazer uma reflexão em cima de uma passagem de Paulo, da sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 2, que nos diz: além disso, requer-se no dispenseiros que cada um se ache fiel. Dispenseiros, né? É quem faz caridade, né? Contando com a generosidade de outras pessoas, né? Então, dispenseiros das obras de Deus, né? Então, quando eu li esse daí, que a gente foi buscar, né, o sentido desta colocação, dispenseiros, né? Eu falei assim, nossa, que a gente fala que o natalício de Jesus nós temos lá, além das atividades doutrinárias, né, de todo o nosso, né, parte da doutrina, mas nós temos também a parte de assistência e promoção social espírita, né, que é o trabalho assistencial. E o que nós fazemos? Nós recebemos os benefícios, né, a casa recebe todas as doações, quer sejam em gêneros alimentícios ou objetos, enfim, até mesmo em valores, e depois é revertido e distribuído às famílias assistidas. Então, eu falei, nossa, acho que todos nós lá no Natalício de Jesus somos dispenseiros, né? Porque a gente conta com a generosidade das pessoas, organizamos e fazemos aí, né, a entrega, né? Levamos as famílias, né, que estão aí nas suas situações de vulnerabilidade, de dificuldade, até mesmo de risco social, essas doações. Então, só para, antes de entrarmos no tema, como a gente está falando de trabalho no campo do bem, nós vamos, neste sábado, fazer assim a entrega de cestas para mais de 50 gestantes, né? O ano passado a gente começava... Elaine, se prepara, hein? Sábado, né, nós iniciamos, né, o ano passado, né, com 20 gestantes, e esse ano nós vamos iniciar com 50, uma demanda que está muito alta. E agora há pouco, acabei de receber uma mensagem, né, de uma gestante querendo saber se tem como a gente acolhê-la, né? Tem 15 anos a gestante, então a gente vê as situações mais adversas, né, dessas nossas irmãs. E vamos fazer a nossa parte, como dispenseiros do Senhor. Então, Emmanuel vai nos colocando o seguinte, na reflexão desta colocação de Paulo, nos dizendo para nós, né, trazendo assim né, os termos comparativos que ele vai fazendo. Ele vai dizendo para nós assim, num aparelho, a segurança da produção exige que cada peça funcione no lugar próprio, né? Então, realmente, né, um aparelho, né, a gente está aqui, todos nós aqui, ou estamos num celular, ou estamos num computador, no notebook, enfim, no equipamento, em que se não tiver nada funcionando, ele não vai nos permitir a conexão, né, com outros irmãos aí, de várias localidades, inclusive lá do Rio Grande do Sul, a nossa Júlia, que é uma alegria conhecê-la, Júlia. Então, a gente vê, né, se não funcionar, né, e principalmente a tal da internet, né, que é o principal, né? Então, eu estou falando aqui, tem que rezar para que não caia a internet. Então, a gente vê que tudo, né, nessa comparação, tudo tem que estar dentro do seu lugar para que tenha, né, a funcionabilidade, né, precisa. E ele vai dizer, ele vai fazer uma outra comparação, dizendo para nós que numa orquestra,
para que a sinfonia alcance todo o vigor melódico, é forçoso, se localiza cada instrumento na função que lhe cabe. E tem que ter o maestro, porque não adianta só ter, né, os instrumentos, né, ali os músicos, e cada conjunto, né, daquela orquestra, né, ela tem uma função específica, e daí a harmonia, né, na hora da execução de uma peça musical. Então, olha só que interessante, né, e a forma com que Emmanuel vai nos colocando para chegar nessa outra colocação, ele vai dizendo para nós, né? Ele fez essas duas comparações, né, com um aparelho, né, e também com uma orquestra, trazendo esse comparativo, que tem que haver uma harmonia, um equilíbrio, né, e dizendo para nós que na obra do Evangelho, daí vai trazer para nós a colocação de que nós precisamos estar atentos. É imprescindível também que cada tarefeiro se compenetre das atribuições que lhe foi investido. Então, olha só, na obra do Evangelho, então todos nós que estamos aqui fazemos parte como divulgadores do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Então, ele está dizendo para nós que também os tarefeiros, né, nós temos atribuições, não só fazer, né, a divulgação do Evangelho, que nós não vamos fazer proselitismo, mas nós vamos trabalhar o Evangelho conforme dentro das nossas atitudes, quer seja dentro do nosso lar, que é o local principal, aonde que nós temos que estar, né, exercendo as atribuições que o Evangelho nos pede. O que é que o Evangelho de Jesus nos pede? De que amemos a Deus acima de todas as coisas, ao próximo e a si mesmo. Então a gente vê, né, conceitos básicos da moral do Cristo, né, são 3 códigos, podemos assim dizer, inserido, né, numa dimensão só. Né? Amar a Deus, né, como Pai, porque somos filhos desse Pai amoroso, que Ele nos pede para que a gente ame o próximo e que também nos amamos, né? Nos amemos. Então, Deus não precisa do nosso amor, Ele precisa que a gente se ama, porque automaticamente, se eu amo o meu próximo e me amo, automaticamente eu estou amando a Deus, né? Então, a gente vê, né, estas verdades sublimes e que nós nos demoramos muito para conscientizarmos, né? E por isso a mensagem, né? Todas elas versando, canalizando, sempre para a grande obra do Evangelho. Né? Então, que nós não podemos esquecer das nossas atribuições como espírita cristãos, né, que somos, né, e não esquecemos da grandiosidade do Evangelho de Jesus. E continua Emmanuel nos dizendo, dirás, né, podemos dizer que o Senhor liquidará todas as necessidades, que Ele não dorme sobre as promessas. Então, está dizendo, né? Dirás, né? Muitos nós podemos dizer que o Senhor liquidará todas as necessidades e que Ele não dorme sobre as promessas feitas, né? Que a sua infinita bondade solucionará todos os problemas que a nossa fé precisa sustentar-se incondicional. Então, não podemos esquecer, né, da nossa competência, né, das nossas atribuições dentro do Evangelho de Jesus, para que ele seja trabalhado no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Ele vai nos dizendo de que a verdade não endossa a preguiça ou a imprudência dos servos. Então está aí, né? A verdade não endossa. Ela não. Então está aí. Quem é preguiçoso por si mesmo, e a verdade não vai compactuar com a preguiça ou com a imprudência dos servos, que são aqueles que muitas vezes estão nas fileiras do Evangelho e muitas vezes negligenciam, né? Se tornam imprudentes, muitas vezes, nas
nas vivências do Evangelho de Jesus. O comandante de um grande navio pode ser um gênio de sabedoria e bondade. Então, ele fazendo uma outra colocação, né? O comandante de um grande navio. Ele pode ser um gênio de sabedoria, pode ter bondade, né? Mas toda a direção se compromete de imediato. Se dentro daquele grupo da embarcação que ele coloca aqui, se o mais obscuro cooperador da embarcação colocar uma bomba na casa das máquinas. Quer dizer, vai danificar todo aquele maquinário e o navio, vamos colocar aqui, fala de, né, do navio, ele não vai zarpar, ele vai ficar talvez à deriva. Né? Então, o comandante do navio ele tem que ter sabedoria e bondade, mas também ele tem que estar, né, atento àqueles que fazem parte da sua equipe. Ele tem que estar ali, né, orientando, né, trazendo para um diálogo, né, e vendo quem são esses colaboradores. Né? Se eles estão sendo fiéis, né, aquele exercício, digamos, aquela participação daquele grupo. Nós podemos lembrar de Jesus. Jesus escolheu uma equipe, capacitou-a, né? E muitos da equipe dele ali, né, na hora em que precisava dar o testemunho, eles acabaram, muitas vezes, pela sua imprudência ou pela falta da fé, né, se demandaram. Então, e nem por isso Jesus os abandonou, né? Os acolheu e mostrou para ele, ó, o caminho é esse daqui, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por como Jesus se colocou a ele e se coloca até hoje, né, como nosso guia, né, e modelo que nós temos que nos espelhar. Okay? Qual seja a nossa posição a serviço do Mestre, é imperioso refletir. Então, olha só. A nossa posição, seja qual for ela, dentro do serviço do Mestre, a gente tem que estar refletindo. O que nós esperamos dele? O que esperamos por ele? O que a gente espera por Jesus? Mas, igualmente, né, Jesus também espera por nós. É que Emmanuel coloca aqui na frase, na sua íntegra, seja qual seja a nossa posição, o serviço do Mestre, é imperioso refletir que, se esperamos por ele, é natural que ele igualmente espere por nós. É certo, meus irmãos. Jesus, né, ele espera por nós. Porque nós também, na maioria das vezes, é nós que ficamos, né? Jesus, Jesus, Senhor, Senhor. Né? Tudo bem, né? Nós esperamos por ele, mas ele já está entre nós. Né? Desde há 2000 anos, desde o início, digamos assim, da construção da nossa escola bendita, que se chama Terra. Ele está conosco. Então, né, agora ele está esperando de nós. E agora, meus irmãos? O que vocês vão contribuir? Né? Estão sendo fiéis aos meus ensinos? Estão sendo fiéis, né, no amar ao próximo e se amar também? Como é que está? É isso que nós queremos. Eu não quero, né? Jesus não quer ninguém de joelho, ou, né, orando, ou descendo, né, diversas orações decorativas. Ele não precisa disso, mas ele espera de nós que a gente tenha empatia, que a gente seja fraterno, que a gente seja solidário, que nós estejamos unidos para poder ajudar os irmãos que estão ao nosso lado, que precisam de nós. Né? Muitas vezes de uma ajuda material e muito mais de uma orientação, né? De palavras dóceis, de compreensão. Então nós vivemos hoje, né, nesse momento pandêmico nosso, que está aí fazendo um ano, né, e nós aprendemos muito. Estamos aí, né? O isolamento social,
né, a permanência em nosso lar. Né? Então a gente vê que uns estão conseguindo superar, aparar as arestas, mas também a gente encontra também situações muito difíceis, né, em que, né, faltou solidariedade, faltou empatia dentro do lar, faltou paciência, tolerância, calma. Né? Olha só, são conceitos, é a experiência do espírito imortal que somos. Porque nós lemos as obras que nos remete, né, a ter uma visualização do plano espiritual, ou seja, né, vamos citar as obras de André Luiz, que nos traz aí traça um perfil da espiritualidade, mas nós podemos construir o que tem no plano espiritual aqui já na Terra, quando nós começamos a trabalhar as nossas atitudes morais e cristãs. Então, o reino dos céus, ele vai ser construído por nós mesmos, espíritos imortais que somos. Então, a gente tem que aprender, né, a nos respeitar, a nos amar. Por isso, Emmanuel fala, é imperioso refletir. Né? Se a gente espera por Jesus, Jesus igualmente espera por nós. E como que está a nossa parte nesse contexto? Não obstante, continua Emmanuel, os erros que ainda nos assinalam o coração, né? Os erros, né? Todos nós somos ainda espíritos imperfeitos, né? Estamos aí trabalhando porque nós ainda temos muitas questões a serem corrigidas para que haja o equilíbrio entre nós e o Senhor da vida. E esse equilíbrio é quando a gente tem a harmonia plena com todos os irmãos de caminhada e com toda a natureza, com todo o meio ambiente, a harmonia plena. Então, tá aí, não obstante os erros que ainda assinalam, né, vou colocar aqui o nosso coração, sejamos sinceros em nós mesmos e estejamos decididos a cumprir o dever que possamos diante da nossa consciência, diante da consciência. E nós não escapamos desse tribunal que se chama consciência. Até os nossos mais secretos pensamentos que muitas vezes mirabolamos, né? E que achamos que ninguém tem conhecimento, mas nós chega em algum momento que nós vamos pensar a nossa consciência, dizer, olha, você pensou isso. Você pode não ter agido, você pode não ter concretizado aquela ação em ato, mas você pensou. Você talvez nós talvez alimentamos um outro irmão que talvez estivesse na mesma sintonia, né? De cometer aí, né, digamos assim, um desatino na vida, né? Entrar numa situação de dificuldade, de conflito. Então, está aí que Emmanuel nos coloca, né? Não bastante os nossos erros que estão ainda que trazemos conosco. Né? Porque se somos espíritos que temos uma longa caminhada, meu Deus, e esse contato com a doutrina espírita nos leva a esse despertamento, e sabendo que nós temos, né, uma bagagem imensa por conta das diversas encarnações que nós tivemos, esse processo reencarnatório que nós tivemos nesse ciclo da vida, né, e só nessa atual existência nós podemos já nos autoanalisar com as coisas certas e com as coisas erradas que fizemos, do modo consciencial no atual momento em que nós nos encontramos. Então, por isso, Emmanuel nos fala, sejamos sinceros, vamos ser sinceros conosco mesmo, vamos ver, né? Vamos fazer aquilo que Santo Agostinho nos pede, né? Vamos chegar no final da tarde, na noite, a hora que a gente for colocar, a gente vai colocar assim, vou colocar o meu veículo para descansar, né? Para ele reabastecer das energias, né? E daí? Nesse momento eu tenho que dar uma parada e pensar, e daí? Como é que foi meu dia hoje? O que eu fiz de obras? Eu tive a oportunidade de exercitar a paciência, eu exercitei.
Eu tive a oportunidade de silenciar, eu silenciei. Então, essa sinceridade é conosco mesmo. É fácil? Não é fácil. Mas nós temos que ir trabalhando isso aos poucos, para que te possa saber de que nessa nossa atitude nós vamos saber que estamos cumprindo com o nosso dever diante da nossa própria consciência. Continua Emmanuel nos dizendo ainda mais. Desistamos, né? Vamos desistir de alegar tropeços e culpas. Tem gente que dá tropeço e fala que é o irmãozinho, que é o nosso obsessor, que empurrou a gente. Meu Deus! Se ele empurrou a gente é porque a gente tem que ter atenção. E porque ele também é um mestre em nossas vidas. Porque todos os desafetos é aquele que era um afeto nosso e que a gente não soube cultivar, ele acabou ficando numa situação de dificuldade conosco e muitas vezes nos cobra uma atitude, né, mais digna. Né? Então a gente vê que muitas vezes tropeçamos e queremos jogar a culpa no outro. Né? E tem gente que joga no desafeto. Né? Inibições e defeitos para a fuga das responsabilidades que nos competem. Então a gente vamos parar de achar que os tropeços e as culpas, né, das nossas atitudes, das situações que muitas vezes a gente passa, né, as inibições e defeitos que muitas vezes nós temos, né, e considerar tudo isso, né, como uma fuga da responsabilidade que nos compete. Né? Nós temos que trabalhar, sim. Né? Trabalhar no bem e para o bem de nós mesmos e do próximo. Ok? Então, desistamos de alegar tropeços e culpas, inibições e defeitos para a fuga das responsabilidades que nos competem. Eu tenho que assumir a responsabilidade pelos meus atos. E muitas vezes a gente quer justificar as nossas atitudes, principalmente os nossos erros, em que substituímos, eu não errei, eu me equivoquei. Né? Então, nós temos que ter atitude. Eu errei, tenho que me retratar com aquela pessoa, tenho que me desculpar, tenho que me acertar, tenho que me ajustar. Porque a consciência minha vai estar registrada, enquanto eu não me ajustar. Okay? Emmanuel termina para nós fazendo aqui também uma outra comparação, né, interessante, que ele fala assim, o próprio boi, mostrando os cascos, né, empastados de lama, para servir ao arado, junto ao homem, deve ser um animal fiel. Então ele faz uma comparação, digamos assim, até um pouco grosseira, digamos assim, um pouco mais matuto, né? Ele dizendo, olha, o boi, né, que hoje, né, isso daí, em 1964, era comum se arar a terra, talvez em alguns locais ainda, existe ainda tração animal para arar o chão. Né? Então a gente vê que realmente, né, quem já viu, né, algumas vezes, quem tem mais de 60 aqui já deve ter visto isso daí, né? Na zona rural ainda alguma tração animal, né? Muitas vezes é o boi, ou é cavalo, ali no meio daquele campo, né? Arando, né? E está ali o homem tocando ele vai arando, e o homem vai empurrando, vai ajudando. Né? Então o animal se mostra fiel àquele trabalho, àquela atitude. E nós estamos sendo fiel aos ensinos de Jesus? Nós estamos sendo fiéis ao trabalho no campo do bem, à luz da doutrina espírita? Nós estamos sendo fiéis conosco mesmo? Então, é essa pergunta que nós temos que fazer. Que Deus é Pai, é amor e é bondade. Como é que está a nossa fidelidade a Deus? Como é que está a nossa fidelidade a Jesus e à doutrina espírita? Então, desculpa, meus queridos, minhas queridas irmãs, que Jesus nos abençoe nesta tarde, né, uma alegria muito imensa compartilhar a reflexão da tarde. Muita paz em nossos corações. Que assim seja, queridos. Obrigada, Luiz. E pensar que a gente faz parte dessa orquestra, Luiz, né? Cujo maestro é o Pai. Cada um de nós é uma pecinha, né? Fundamental. Senão ela não anda, né? Verdade. A gente está no caminho. Moscozinho,
A casa, agora sim, Moscozinho, a primeira casinha foi da Nani. A última casinha agora é a sua, Moscoso. Eu agradeço por permitir entrar nessa casinha. Então, meus irmãos, minhas irmãs, mais uma vez uma boa tarde a todos. E eu convido a todos para fecharmos os olhos, não uma questão de ritual, mas apenas para melhor nos concentrarmos em Deus e em Jesus. E assim, todos emanados num só pensamento voltado para Deus e para o querido Mestre Jesus, nós vamos fazendo as nossas vibrações da tarde, dizendo o seguinte: Senhor, muitas vezes passamos por necessidades, por situações difíceis, por problemas diversos na vida, e queremos falar com o Senhor, mas sentimos, será que Ele vai me ouvir? Eu sou tão pequeno, tão errado, tão cheio de falhas, será que o Senhor vai me ouvir? Mas o Senhor Jesus nos disse: onde estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, estarei no meio deles. É assim, Jesus, que aproveitando que não estamos juntos fisicamente, mas em pensamento, através dessa ferramenta tecnológica que nos permite essa reunião, nós aproveitamos para conversar com o Senhor. Nos diz Emmanuel, na lição tão importante da tarde, que Jesus espera por nós, e que muitas vezes nós só esperamos de Jesus, mas Ele também espera por nós. E assim, Senhor, estamos certos do nosso dever, dos nossos compromissos junto ao próximo. Mas são tantas as dificuldades na vida, principalmente no momento que estamos vivendo, que nós forçosamente nos elevamos esperando do Senhor Jesus, bênçãos de luz, paz, saúde e alento a todos os necessitados aqui na Terra e, por que não, também no plano espiritual. Aqui na Terra, aos doentes nos hospitais, nos leitos de dores. E nós pedimos licença para vibrarmos pela nossa irmã, Dona Brasilina, para que ela tenha sua saúde restabelecida, assim como era tantos outros acometidos por essa triste moléstia que hoje nos afeta. Querido Mestre Jesus, vibramos também por tantos irmãos que perambulam por essa noite sem um teto, sem um lar, ou que estão num lar onde sobra violência, falta o amor, falta a concórdia, o equilíbrio e a paz. Vibramos e rogamos também, Jesus, por todos os trabalhadores, os que estão empregados, os que estão desempregados, carecendo de um emprego, de uma colocação para o seu sustento e o sustento da família. Fortalecei, Jesus, esses irmãos. Fortalecei também, Senhor, todos os governantes municipais, estaduais, federais, para que pensem no próximo, em especial com relação à vacina, Senhor, para que ela seja acessível a todos os irmãos. Está vendo, Jesus, como são tantos os necessitados, são tantos os problemas, as pessoas que necessitam de vossa ajuda, que nós nos vemos obrigados a nos reportarmos ao Senhor pedindo: Senhor, ajudai a esses irmãos. E eu peço licença para vibrar pela minha rua, por toda a avenida, que certos acontecimentos têm ocorrido, e ao mesmo tempo agradecendo
pela ajuda que nos tem dado, não só a nossa avenida, mas todas as avenidas em todas as cidades, estados do nosso país. E quanto a nós, trabalhadores do Senhor, nós rogamos igualmente, Jesus, que nos dê força, nos dê coragem, ânimo para continuarmos com o firme propósito de servir e amar, pois o nosso lema na nossa casa espírita é: servir é a honra que nos serve. Querido Mestre Jesus, esteja conosco hoje e sempre. É o que rogamos com a prece que nos deixastes. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendidos. Não nos deixeis cairmos em tentação, Senhor, mas livrai-nos de todos os males, pois vosso é o poder, o reino e a honra para sempre. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Obrigado, meus irmãos e minhas irmãs. Obrigada para todo mundo.